Muito bem, gente, a aula de hoje é sobre noções de geometria. Existem alguns elementos que são fundamentais na geometria plana, que são ponto, reta e plano. Nós vamos falar sobre eles. Vocês já devem ter reparado que nos mapas as cidades são representadas por pontos. Quando olhamos um céu estrelado à noite, vemos apenas pontos que representam as estrelas. E na geometria? Na geometria, ponto é algo que não possui dimensões, mas para representá-lo nós fazemos uma marca no papel, no quadro. E o nome que ponto recebe normalmente é por meio de letras maiúsculas do alfabeto. Se fazemos uma marca, colocamos uma letra próxima, aquele ponto recebeu o nome daquela letra. Então, aqui temos ponto A, ponto B, ponto Q e outras letras do alfabeto maiúsculas também que desejarmos usar. Quando olhamos para as linhas de uma quadra de esportes, nós temos a ideia de retas. Um fio esticado também nos traz a ideia de reta. Na geometria, a reta ela é imaginada primeiramente sem espessura, não tem começo nem fim e ilimitado nos dois sentidos, mas é impossível representar algo assim no papel. Então, nós simplesmente representamos uma parte da reta. E para dar nome às retas, nós utilizamos letras minúsculas do alfabeto. Então, um traço com a letra T, reta T. Um traço com a letra R, reta R. Poderia ser usada outra letra minúscula do alfabeto também. E é importante ressaltar isso aqui, que uma reta é formada por um conjunto de infinitos pontos. Muito bem, quando olhamos para a superfície de um campo de futebol, temos a ideia de plano. O piso de uma sala, no caso desse galpão, também nos dá a ideia de plano. Da mesma forma que a reta, o plano também é imaginado sem fronteira e ilimitado em todas as direções. E já que é impossível representar algo desse tipo, algo infinito e limitado, nós representamos apenas uma parte do plano no papel. Para dar nome ao plano, nós utilizamos letras do alfabeto grego. Então aqui nós temos o exemplo de alguns planos representados, planos alfa, beta e gama. É importante lembrar também que um plano também é formado por um conjunto de infinitos pontos. Bem, figuras geométricas que possuem todos os seus pontos no mesmo plano, obviamente são chamadas de figuras geométricas planas. Aqui nós temos o exemplo de algumas figuras planas: triângulo, pentágono, um retângulo e um círculo. Repare que todos os pontos dessa figura estão no mesmo plano. E figuras que não possuem todos os seus pontos no mesmo plano, como que são chamadas? São chamadas de figuras geométricas não planas, ou figuras espaciais, figuras sólidas, figuras tridimensionais. Temos o exemplo do cubo, da esfera, dos cones, cilindro e pirâmide. Muito bem. Alguns elementos de um sólido. Primeiramente, vamos falar sobre face. Reparem bem essa pirâmide, ela é formada a partir de várias figuras geométricas planas, vários triângulos. Cada triângulo desse é chamado de face. Repare bem esse cubo. Ele possui várias faces e o encontro de uma face com outra face é chamado de aresta. Essa linha reta é chamada de aresta. E o encontro das arestas, esses pontos, são chamados de vértice.
Aqui nós temos algumas figuras geométricas que foram planificadas. Um cubo aberto, um cilindro, aqui a superfície lateral se transforma num retângulo, e aqui as duas bases circulares do cilindro. Um cone, também uma pirâmide, muito bem. Por um ponto em um plano passam infinitas retas. Isso é uma definição. Repare bem, se nós tivermos um ponto, conseguimos passar infinitas. Nessa figura nós traçamos apenas algumas retas, mas por um ponto em um plano passam infinitas retas. Já dois pontos distintos, ou seja, dois pontos diferentes em um plano, determinam uma única reta, ou seja, só existe uma reta que liga esses dois pontos. Bem, dadas duas retas num plano, elas podem ser, primeiramente, paralelas, ou seja, não vão ter nenhum ponto comum, nunca vão se cruzar. Elas podem ser também concorrentes. Nesse caso, elas vão se encontrar em apenas um ponto. Mas também duas retas podem ser coincidentes, se tiverem todos os pontos em comum. Se pegarmos uma reta e marcarmos um ponto nela, nós dividimos essa reta, que é ilimitada nos dois sentidos, nós dividimos ela ao meio. Então nós temos nessa direção uma semirreta e nessa direção outra semirreta. As duas semirretas têm origem no ponto P. Então nós podemos ver que enquanto uma reta é ilimitada nos dois sentidos, uma semirreta tem origem, mas é ilimitada no outro sentido. Como que vamos dar nome para uma semirreta? Nós vamos marcar ao lado da origem dois pontos. Então, desse lado nós temos a semirreta PA, ou seja, semirreta de origem P, direção A. E do lado de cá vamos ter a semirreta PB, semirreta de origem P, direção do ponto B. Nós indicamos as semirretas dessa forma. Os dois pontos, ponto de origem, ponto de direção, com uma seta em cima. Então aqui a semirreta PA e aqui a semirreta PB. Segmento de reta. Enquanto a semirreta possui origem, mas é ilimitada no outro sentido, o segmento de reta ele tem início e fim. O segmento de reta ele é limitado por dois pontos. Nós marcamos dois pontos numa reta. Entre esses dois pontos nós temos um segmento de reta. Aqui no caso nós temos um segmento de reta AB. E nós indicamos o segmento com os pontos extremos do segmento e um traço em cima. O que são segmentos consecutivos? Segmentos consecutivos são segmentos que estão um após o outro. E segmentos colineares são segmentos consecutivos, porém estão alinhados, estão numa mesma reta. E o que são segmentos congruentes? São segmentos que possuem a mesma medida. Aqui nós temos um segmento, por exemplo, de medida 10 centímetros. Vocês vão ver vários segmentos que possuem a mesma medida. Segmentos congruentes, portanto, são segmentos iguais em medida. Muito bem, pessoal. É isso aí.